Pessoal, bom dia. Espero que esteja tudo bem com todo mundo. Mais uma semana em que o Senhor nos abençoou, nos ajudou a chegar até aqui. Mais uma semana também que, apesar das dificuldades que nós temos enfrentado, eh, Deus tem nos dado graça, né? E a gente tem que reconhecer isso. E antes da gente começar, como sempre, vamos orar? Vamos ter uma palavra de oração? Vamos nos colocar diante do Senhor, porque a gente depende é dele no fim das contas, né? Deus, Papai. nós estamos aqui nessa manhã e louvamos o teu nome, Senhor, Amém, por nos Senhor. permitir estar aqui, por ter estado conosco, Senhor Deus, durante a semana que passou, por nos dar a certeza de que estará conosco na semana que inicia, Senhor, Sim, pela certeza de que o Senhor está conosco em meio a toda essa dificuldade, Senhor Deus, esse mundo parece que virou de ponta cabeça, muitas das nossas rotinas, daquilo que era conhecido, costumeiro, normal para nós. Mas o Senhor está conosco em meio a tudo isso, ó Deus, nos amém. ajudando, e nós te agradecemos. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos ao Senhor nessa manhã o quanto dependemos do Senhor, do Teu Espírito Santo, Deus, da Tua palavra, daquilo que o Sim, Senhor quer fazer nessa manhã. Senhor. Então nós nos entregamos a Ti, Pai, com nosso coração disposto a aprender, a ouvir. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor não permita que nenhum tipo, ó Deus, de interferência maligna, de nenhuma ordem, Pai, seja externa, seja interna, atrapalhe aquilo que o Senhor quer fazer e o que o Senhor quer alcançar na nossa vida nessa manhã, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoe, nos dê um entendimento renovado da Tua palavra, Pai, e não só o entendimento, mas que ela encontre aplicação na nossa vida, no nosso dia a dia. Em nome de Jesus nós oramos e confiamos. Amém. Amém, Senhor. Meus queridos, a gente começa agora uma nova série de estudos. É uma série que já estava programada assim no nosso cronograma, mas eu acredito que tudo assim, debaixo da orientação de Deus e daquilo que Deus quer fazer. Então, tendo terminado a nossa série a respeito do método de estudo da Bíblia, como estudar a Bíblia sozinho, agora a gente vai para uma porção bíblica. Na Igreja do Coração a gente sempre faz assim, né? A gente pega um, um método, alguma coisa assim, para nos ajudar a entender a palavra, para explorar alguma coisa da palavra, e a gente também tem momentos que a gente estuda um livro específico, um trecho específico, e aí a gente volta para aquele estudo ali da palavra mesmo, né, a partir dela. E é um estudo que já estava no meu coração há muito tempo, e agora, na verdade, desde 2012. Eu achei aqui a data. 2012 não, 2010. Tô vendo aqui, 2010. Por quê? Tem um pastor americano que ele pastoreia uma igreja em Nova York. E ele tem um ministério muito incrível, porque assim, ele é uma pessoa que tem comunicado o evangelho para essa geração e para esse público, assim, dado todos os avanços tecnológicos que a gente tem e dado o avanço também de um certo ceticismo, né, descrença na palavra, né, que vem sendo trazido. E ele tem se comunicado com essa geração muito bem, tem tido um ministério muito bem sucedido, escreve umas coisas assim que me inspiram muito. E há 2010 ele escreveu um livro chamado O Deus Pródigo. E é um livro onde, na verdade, um estudo. Ele faz um estudo da parábola do filho pródigo, mas de uma maneira muito profunda, ele explora cada aspecto. A gente pode pensar assim, às vezes a parábola do filho pródigo, ela é tão familiar e ela é tão conhecida, e fica parecendo que a gente não tira mais nada dali, além do que a gente já tirou até hoje, né? Mas ele faz esse estudo tão profundo e eu falei assim, olha, um dia eu queria dar esse estudo lá na igreja. Eu acredito que já existe o livro em português. Então, nessa época,
Eu me lembro que tinha um amigo nosso que estava nos Estados Unidos e eu falei, quando você vier, você voltar, você traz esse livro para mim. E ele trouxe e eu deixei guardadinho, esperando o momento certo de apresentar esse estudo, e agora chegou o momento, né? Eu creio que dentro do tempo de Deus também. E aí ele chama isso de o Deus pródigo, e não é o filho pródigo, é o Deus pródigo, e a gente vai entender um pouco por quê. Então a gente vai dividir esse estudo aí nas próximas semanas, mas o nosso texto base, o texto que a gente vai se concentrar é a parábola do filho pródigo, tá bom? Só que antes da gente entrar propriamente na parábola, eu queria que vocês me dissessem qual é, se você pudesse contar a parábola, não recontar, tá? Você sabe que toda parábola ela tem uma moral da história. É quando você conta uma história e aquela história tem um ensino e depois você tem a moral da história, tipo, essa parábola quis dizer isso, isso, isso e isso. Algumas parábolas a gente vê Jesus explicando essa moral da história, ele mesmo interpretando a parábola, né? Uma das parábolas que a gente vê isso acontecer, por exemplo, é na parábola do semeador. Jesus conta a parábola do semeador, então você acha o relato bíblico da parábola e você acha o relato bíblico da explicação. Na hora que ele explica ali para os discípulos o que significa cada elemento, cada ilustração da parábola, né? E então cada parábola ela tem essa moral da história, ela tem algo que Jesus quis dizer e quis mostrar com ela. Algumas vezes a gente entende a moral da história quando a gente entende para quem ele contou, em que situação ele contou. Lembra da parábola, por exemplo, do bom samaritano? Eles estavam tentando pegar Jesus de alguma forma, e aí Jesus fala do próximo, e aí sabe aquela pessoa que entendeu, mas não quer entender? Aí, para dar uma pegadinha, eles perguntaram para Jesus assim: mas quem é o próximo? Quem é o próximo? Aí, em vez de responder, Jesus vai e conta a parábola do, do bom samaritano, para explicar quem é o próximo. E Jesus sempre tem lições muito profundas, ele vai além do que a pessoa está perguntando. Outra coisa que aconteceu também, que Jesus contou uma história, que tinha uma moral da história para quem estava ouvindo, é quando aquela mulher, que inclusive foi o tema do áudio de ontem, a mulher que enxuga os pés de Jesus com os cabelos, molha os pés de Jesus com as lágrimas e tudo mais, né? Ela geralmente não tem nome na Bíblia, né? É chamada da mulher pecadora. E aí você vê que quando Jesus está com aquela mulher ali, ele está na casa de um fariseu, e aí o fariseu faz um comentário sarcástico, tipo, se ele fosse profeta mesmo, ele saberia quem é que está diante dele, essa pecadora. E aí Jesus vai e conta a história de um credor que tinha dois devedores, duas pessoas devendo a um cara. Uma devia uma quantidade X, o outro devia 3x, triplo, vamos dizer assim. E aí o credor vai e perdoa os dois. E Jesus vai e pergunta para o fariseu: quem você acha que amou mais o credor? E aí o fariseu fala: quem amou mais foi quem tinha a dívida maior. E aí Jesus aproveita que ela fala e fala com ele assim: isso mesmo. A quem muito é perdoado, muito ama. A quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus, na verdade, ele estava contrastando ali a atitude da mulher e a atitude do anfitrião, que era o fariseu. Então Jesus foi e contou uma história, e a moral da história, ela ensinava essa distinção que Jesus queria dar. Então as parábolas, elas têm isso, né? Se você pudesse me dizer qual é a moral da história, não é me dizer a história, qual é a moral da história da parábola do filho pródigo? Com suas palavras, em poucas palavras. Se alguém te perguntasse assim, tá, mas qual que é a moral dessa parábola? O que Jesus quis mostrar aqui? Se você pudesse me dizer assim, a essência, Jesus quis mostrar tal, quis mostrar isso. O que você me diria, Dani, que já levantou a mão aí? Para mim, a moral da história é a seguinte: o pai é perdoador e se alegra
alegra com arrependimento. Para mim é isso. Deu para ouvir? Deu, né? Deu para ouvir bem. Então a Dani diz que a moral da história é: o pai é perdoador e ele se alegra com o arrependimento. Ok. Mariana, o que você acha? É uma parábola tão familiar, né? Com o que você sabe, né? Então, isso vale para todos, tá? Você vai me falar essa moral com o que você sabe na história. Não, Diga, beleza. Moral para mim também está relacionado ao perdão e ao acolher com amor aquele que errou. Essa é a moral para mim. Uhum. Ótimo. Irmã Rosa. O mesmo que as irmãs falaram, eu completo, né? Se houver o arrependimento, o Pai nos recebe. De volta. Porque nós nos afastamos, né? Nós estamos longe do Senhor. Quando temos a consciência do pecado e ao arrependimento, Deus ele nos abraça, nos recebe. Amém. Marco? Concordo com todo mundo aí, né? Se fosse acrescentar alguma coisa, seria mais assim, o desejo de Deus para que todos se salvem. Então, esse é um desejo. Quando você vê a história do outro irmão lá, que estava próximo dele ali, compartilhando de todas as coisas de Deus, aquela coisa toda assim. E rolou até uma invejinha, né? Aquela coisa eu tô aqui o tempo todo, você nunca fez isso para mim, né? Então, eu penso assim, que a salvação de Deus é muito mais ampla, né? Então, o desejo dele é que todos se salvem, né? Que todos tenham salvação. Aqueles que já estão próximos de Deus já estão próximos. Já estão salvos, né? Entendi. Reu. Moral da história. Bom, então, gente, olha só. Presta atenção. Eu anotei aqui o que vocês falaram. E gira em torno... Rio. Desculpa, eu estava com o meu fone desligado. Não tem problema, não. Fala para Mas nós, rapidamente, qual que é a moral da história do filho pródigo? eu vou completar tudo aí que todo mundo já falou, que praticamente já abordaram tudo que a moral da história quer dizer, né? O importante é que a gente tenha sempre essa visão que Cristo tem, né? De entender o coração do ser humano e saber os seus desejos, seus anseios, mas Ele, com a sua misericórdia, Ele está sempre pronto a nos receber de volta e aceitar o nosso pedido de perdão, né? Quando a gente tem um pedido de perdão de coração, um pedido real, não é aquele pedido simplesmente para configurar, para dizer que, não, eu estou aqui, olha. Não, é um pedido real, um pedido do consentimento, né? Que a pessoa reconheceu que errou e precisa voltar. Então, Deus está mostrando mais uma vez aí que Ele é galardeador, Ele tem um coração amplo e pronto para nos perdoar e nos aceitar de volta. E nos receber. Ok. Isso. Então, pessoal, olha só. Eu acho que esse estudo vai ser bem rico para nós mesmos, sabe? Por quê? Porque todos nós temos o entendimento clássico dessa história. O nosso entendimento vira e mexe é o mesmo. Não que tenha um entendimento totalmente diferente, mas existe uma coisa que é o que nós interpretamos e outra coisa é interpretar essa parábola a partir dos ouvintes originais. E isso vai fazer uma diferença muito grande para nós, porque o nosso entendimento é esse. O nosso foco é pai, que representa Deus, então a gente já vai interpretando assim, e o filho pródigo, que é aquele que se afastou e agora volta. E Deus recebe esse que volta. Então esse é o nosso entendimento básico, clássico. Se a gente pede a moral da parábola do filho pródigo, é isso. É arrependimento, é perdão, não interessa o quanto você se distanciou, se você voltar, o pai vai te receber. Então, o Marco ainda, ele pincelou um pouquinho do irmão mais velho, o que alguns também fazem, né? Porque ficam pensando, mas o mais velho era o que ficou, o mais velho era o que estava salvo, o mais velho era o filho bom, o que saiu era o filho ruim que depois voltou. Mas será que é isso mesmo?
Será que é isso que Jesus tinha em mente quando ele citou essa parábola? Então, a gente vai entender o seguinte, eu peço que vocês abram e mantenham as suas Bíblias abertas em Lucas capítulo 15, que é de onde a gente vai tirar a leitura aí dessa parábola. Lucas capítulo 15. E eu quero, antes de ler o relato, que vocês acompanhem algumas coisas comigo. Abre no capítulo 15. Tá? Olha só, o capítulo 15, ele te dá 3 parábolas, não é isso? Vocês estão com ela aberta aí? Nós Amém. temos no capítulo 15 a parábola da ovelha perdida, pelo menos os títulos que tem na minha Bíblia são esses. Já falei com vocês que os títulos não estavam originalmente lá na Bíblia, não. Foi depois que ela foi rearranjada em versículos, em capítulos, e aí as editoras, né, os editores foram colocando esses títulos e subtítulos assim para facilitar a nossa vida, tá? Mas não quer dizer que eles estavam escritos no original, não, tá bom? Então, os 3 títulos que tem na minha Bíblia é a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. Aí você pensa assim, poxa, esse capítulo 15, Jesus quis reforçar essa questão do que estava perdido foi encontrado, o que estava perdido foi achado, tá? Então, no seu está assim também? Então, você vê que antes da gente estudar um texto, e a gente fez isso nos nossos métodos de estudo, a gente tem que olhar também o que vem antes e muitas vezes o que vem depois, para a gente poder situar aquele texto, tá? Muitas vezes o que vem antes e o que vem depois vai te mostrar muita coisa sobre por que ele está escrito daquela forma, por que foi dito daquela forma, quem estava ouvindo aquilo. Então você precisa ver isso. Então você vê que a parábola do filho pródigo, ela não está isolada assim, né? Ela vem na esteira de outras, aparentemente, 2 parábolas que são semelhantes, tá? Depois vocês vão entender por que eu estou falando que ela é aparentemente semelhante. Então essa é a moldura, esse é o contexto, esse é onde o texto está inserido. Mas vamos ler aqui, para quem que Jesus falou? Acompanha comigo versículos de 1 a 3. Lucas capítulo 15, versículos de 1 a 3. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Esse recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. E aí a parábola imediata que vem a isso aí é a parábola da ovelha perdida. Depois, Jesus vai e reforça. Ele conta outra parábola, tá? Que é a parábola da moeda perdida ou da dracma perdida. Depois da ovelha, ele conta essa. E na sequência, você vê aí versículo 11. Jesus continuou. Então, Jesus tinha um objetivo aqui com essas 3 parábolas, que são aparentemente muito semelhantes, mas que elas têm diferenças também, e isso influencia no objetivo final que Jesus queria comunicar às pessoas que estavam ouvindo. Aí sim vem a parábola do filho perdido. Tá bom? Prestar atenção até aí? Vamos ler? Vamos ler a parábola? Acompanha comigo a leitura. Vamos lá, no 11 até o 32. E à medida que eu for lendo aqui, eu quero que na sua Bíblia você vá grifando coisas que te chamarem a atenção, tá? Porque uma coisa que a gente aprendeu também nos nossos métodos que a gente usou para estudar a Bíblia é que quando a gente lê, a gente às vezes observa coisas que a gente não tinha observado antes, não é verdade? Então, à medida que eu for lendo aqui, aquilo que te chamar a atenção, você dá uma grifada. Às vezes, coisas assim que você não tinha prestado atenção antes, ou coisas que você tinha prestado atenção antes, mas não tinha grifado e agora você quer grifar, tá? Então, o que te chamar a atenção aí, você grifa. Diz assim a parábola. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai,
quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E disse: Filho, peraí. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e se alegrar, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, olha só, pessoal, a gente leu o texto, e lendo o texto, algumas coisas saltam aos nossos olhos. Uma coisa que é importante a gente fazer logo após a gente ler um texto, principalmente narrativo, é a gente reconstruir. Por que é importante reconstruir com as nossas palavras? É importante reconstruir para a gente ver o que o texto diz. Porque tem coisas que às vezes a gente usa na reconstrução que não está falada no texto. Eu tinha um professor que dizia assim, às vezes ele pedia, para a gente reconstruir ou falar uma narrativa, e aí ele falava assim: isso não está no texto, isso está na sua cabeça. E a gente brigava, falava: não, está no texto sim. Ele falou assim: onde está escrito que isso aconteceu? E aí mas já eram interpretações nossas. Por quê? Porque isso é natural. Quando a gente aborda um texto, a gente aborda esse texto com tudo que a gente tem, já sabe, e tudo que a gente é. Então, muitas vezes, quando o texto tem algumas lacunas, a nossa mente preenche. E a gente jura que está lá, mas não está lá. Não está escrito lá. Então, esse professor, eu gravava isso que ele me dizia. Ele falava assim: isso não está no texto, está na sua cabeça. Não, eu li, então me mostra. Entendeu? Então era assim. Então vamos reconstruir esse texto, como a gente sempre fez assim, alguns textos narrativos, a partir dos personagens. Então vamos pegar aqui um primeiro personagem, vamos pegar aqui o filho mais moço, o filho mais novo. Como que a gente pode reconstruir esse texto a partir dele, tá? A partir das informações que a gente tem dele. Então, a gente sabe. O que a gente sabe desse filho mais novo? A partir do texto. Pode falar, pessoal.
O filho mais novo? Ele quis viver a vida dele sozinho. Ele quis a parte dele, não é verdade? Ele quis a parte dele. Então, a gente vê isso no texto quando ele chega para o pai, e aí no versículo 12, não é isso? Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. Ele pediu, o pedido dele foi esse. Foi a primeira coisa, a primeira informação que a gente tem dele. Depois, a gente vê que ele sai, né? Como o Rio falou, ele saiu da família, né? Então, a gente vê assim, no versículo 13, passados não muitos dias, então ele pediu, ele recebeu e ele saiu. E ele saiu para uma terra distante. Não é isso que está falando aí? Então, ele vai para longe dessa família. Então, por exemplo, quando o Rio fala assim, ele quis viver sozinho, o que diz ao Rio que ele quis viver sozinho foi o fato dele não só ter pedido a parte, ele podia ter ido viver sozinho sem pedir a parte também, né, Rio? É. Mas ele precisou da retaguarda, né? Então ele pediu a parte dele, porque isso era comum, né? Mas a gente vai entender quão comum isso era também depois da segunda parte, que é a parte de interpretação. Agora a gente está só tirando o que o texto diz, tá? Então ele foi viver numa terra muito distante. Ele se afastou dessa família, tá? O que mais que nós temos aqui sobre esse filho mais novo? Estando lá longe, ele desperdiçou, né, tudo que ele tinha, né? Não soube administrar esse bem dele. E a gente vê o seguinte, que ele não só foi para longe, como ele usou tudo aquilo que ele tinha. Aqui a minha versão diz vivendo de forma desenfreada. Desenfreada. Quando eu penso numa pessoa vivendo de forma desenfreada, é aquela coisa de não ter freio, de não ter limite. Então, tudo que ele quis, ele fez. Com o que ele quis gastar o dinheiro, ele gastou. E daí, meus irmãos, vem a origem da palavra pródigo. Vem a palavra pródigo. Então, a pessoa pródiga é aquela que gasta. Ela gasta o que ela tem. Entendeu? De uma maneira assim, sem limite, desenfreada. Então, o filho foi pródigo nesse sentido, ele gastou, ele esbanjou. E aqui fala que ele desperdiçou, na minha fala também, desenfreada e desperdiçou, ou seja, ele não teve uma sabedoria, como o Rio falou, de administrar, de empregar aquilo de uma forma que ele tivesse depois. Parece menino, né? Dependendo do menino. Os meus 2 meninos, eu vejo muito bem essa diferença. Se você coloca o dinheiro na mão de cada um, coloca a mesma quantidade de dinheiro. Passa alguns dias, aliás, passa algumas horas, um deles não tem nada mais. E o outro ainda tem um restinho. Eu, com meu irmão, era assim. Eu era a pródiga. Eu, rapidinho, aquilo ali, dinheiro, namoro, vendaval. No instantinho, tipo assim, é como se eu tivesse que gastar aquilo ali, eu tenho que gastar aquilo ali. E eu tinha uma raiva que meu irmão sempre tinha ainda um pouquinho, ele tinha um pouquinho. Era igual quando a gente ganhava, por exemplo, chocolate. Dava o chocolate para mim, dava o chocolate para ele. O meu acabava assim, um segundo. O dele durava a semana. E ele ia pegando pedacinho, aquilo me dava uma raiva, que eu ia e acabava com o chocolate dele também. De tanta raiva dele ficar economizando. Então, assim, só ampliando um pouco da metáfora, né? Então, você vê que ele gastou tudo. Ele gastou, assim, sem refletir, sem pensar, sem ter sabedoria. E aí a Bíblia nos diz mais sobre ele depois. Versículo 14. O que mais nós temos de informação do irmão mais novo aí, gente? Ele passou a ter necessidades, né? Ele passou a ter necessidade, afinal de contas, ele gastou tudo. Gastou e depois, ele viveu como se não tivesse amanhã. E naquela terra que ele estava, que era uma terra distante, veio um período de fome.
Então, o que que acontece? Ele ficou sem, ele não tinha provisão. Isso é uma coisa que a gente tira aqui do texto, ele não tinha provisão. Veio a fome naquele país e ele começou a passar necessidade. O que que ele foi fazer no 15? A gente viu que ele foi pedir trabalho. Porque ele, enquanto ele teve recurso, provavelmente ele não trabalhou. Ele foi vivendo do recurso que ele tinha para poder gastar. Mas na hora que a necessidade chegou e o recurso terminou, aí ele falou assim, bom, a única forma que eu tenho de conseguir recurso agora é trabalhando. Só que o que que acontece? Chegou uma fome à cidade, então estava ruim para todo mundo. Não ficou ruim só para ele. É igual a gente agora vivendo esse momento de pandemia, é difícil para todo mundo. Só que quem realmente está numa situação mais vulnerável, não tem de onde tirar. E aí aquele cara foi pedir trabalho, a gente ainda está no irmão mais novo. Ele foi pedir e o cara mandou ele para tomar conta de porco, não foi isso? Falou assim, vai vigiar meus porcos lá. Não sei qual foi o combinado em termos de salário, mas o fato é que esse homem estava muito necessitado e até com muita fome. Porque a gente vê aqui no versículo 16 que ele queria comer a comida dos porcos. Eu não sei como é que era o combinado ali, mas ele chegou a querer comer a mesma comida que os porcos estavam comendo. E mais, aqui no 16 fala, e ninguém lhe dava nada. E ninguém lhe dava nada. Então ele continuou naquela situação de penúria. Ele foi ali trabalhar. Então você vê da onde ele saiu, o irmão mais novo, de uma situação confortável, que trabalhava com um pai lá, né? Ou vivia com aquele pai, que com certeza ele tinha recursos a ponto dele falou assim, pai, eu quero minha parte nesses recursos aí. E aí ele saiu dessa situação inicial de conforto, ele foi para uma segunda situação também de conforto em certo nível, porque ele tinha recurso e foi para onde o nariz dele apontou. Pessoal, quem tiver com isso, com o fone aberto, abre só na hora que quiser falar alguma coisa, tá? Então, esse filho pródigo, ele saiu de uma situação confortável, ele foi para uma segunda situação que ainda era razoavelmente confortável, porque ele tinha o que queria e fazia o que queria, né? Mas aí depois ele chegou numa situação já totalmente desconfortável, totalmente difícil para ele. E ele tentou contornar essa situação pedindo trabalho, e nem o trabalho que ele conseguiu contornou a situação. E aí, qual a próxima informação que a gente tem desse irmão mais novo? Ô, Karina. Diga, Má. É interessante que na minha cabeça, ó, pra você ver como é que é importante reconstruir a coisa certa, né? Na minha cabeça ele tinha comida com os porcos lá. Mas pelo que o texto diz, nem a comida do porco ele conseguiu comer. Então o bichinho ficou na roia mesmo, ele não comeu a comida dos porcos. Na minha cabeça, assim, não, comeu junto aos porcos. Não, nem isso ele conseguiu. Exatamente. Porque aqui mostra que houve um desejo, mas que não foi concretizado. Não foi. Que é isso? Então aqui fala assim, ele desejava alimentar-se, mas ninguém lhe dava nada. Então nem isso, pelo texto, né? Foi bom o Marco ter falado isso, porque é o que fica na nossa cabeça. Tipo, ele estava no conforto da família, depois ele estava no conforto da gastança e depois ele foi comer lavagem. Mas parece que nem lavagem ele chegou a comer. Ele continuou com fome. E aí ele elabora um outro plano, né? Porque quem tem a limitação é a mãe da estratégia, né? A gente está ali num limite de situação, a gente vai pensando nos planos para poder sair dela. Então, o primeiro plano dele fracassou. E aí a gente vê aqui no versículo 17, ele caiu em si. Aqui está escrito, ele caiu em si. Então, não foi simplesmente um plano de falar assim, bom, eu vou engolir esse orgulho, vou voltar para ter comida. Não, a Bíblia nos diz que ele caiu em si. Né? Quando cai a ficha, quando de repente dá aquele estalo, você toma consciência. Então, foi uma tomada de consciência. E aquela tomada de consciência no meio da dor. Ele toma consciência e ele reflete, ele disse,
Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Essa foi a primeira reflexão. Ele pensou nos trabalhadores do pai. Então, você vê que nesse momento ele nem pensou assim, poxa, vou fazer parte de novo da família, vou voltar para a família. Não foi isso. Ele pensou assim, os trabalhadores do meu pai têm comida. Eles têm comida em fartura. E aí, qual foi o plano dele? O plano dele tem 2 etapas. Primeiro, 18. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Né? Então, a primeira parte do plano dele era arrumar, voltar e falar com ele, pai, reconhecer. Pai, eu pequei diante de Deus, pequei contra o Senhor. E aí ele diz, continua no 19, já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. Então, isso fazia parte do plano dele. O plano dele era voltar e ser tratado como um trabalhador, porque ele reconheceu que ele não teve uma atitude digna diante do pai. E a gente pode até dizer, antecipando, né? Se bem que agora eu não quero interpretar, eu só quero saber o que está escrito. Mas a gente pode até dizer que ele se deu conta de que não era assim, o perdão não ia ser fácil assim. Né? Então, é como se ele tivesse dado conta. Vamos deixar isso para interpretação. Eu também já estou colocando o carro na frente dos bois. E aí ele vai e cumpre o plano. A gente vê no 20, arrumando-se foi para o seu pai. E aí agora, tem mais informação aqui dele? O que mais? A gente ainda está no filho mais novo, não quero falar do pai não. Tem mais informação sobre o filho mais novo aí? Ele cumpre o plano? Ele cumpre. A gente vê que ele vai no 21. Tem mais uma fala dele. O filho disse ao pai, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Então, ele falou exatamente aquilo que ele planejou falar. Ele cumpre o plano dele. E aí depois, mas desse 21 para frente, a gente tem mais informação? A gente tem mais informação, a gente não tem palavra na boca dele. Mas a gente vê que ele foi recebido com uma roupa nova, com anel no dedo, com sandália nos pés, com um banquete. A gente vê isso, tá? A gente não tem fala desse filho mais novo mais, mas a gente sabe que o que aconteceu com ele aí para frente, a forma como ele foi recebido. Ok? Então, reconstruímos na perspectiva do mais novo. Ele saiu de um estado, é como se ele tivesse dado uma volta, né? Ele estava ali com o pai, ele pediu as coisas dele, saiu para longe, ele foi distante. Lá longe ele gastou tudo, desperdiçou. Ele não deu valor nem para, tipo assim, vou fazer uma provisão aqui que a gente não sabe o dia de amanhã. Não, ele não fez isso. Depois, nesse lugar distante onde ele estava, veio uma grande fome, ele passou fome, ele elaborou um plano, assim, de tipo, vou pedir pelo menos emprego. Ele executou esse plano, não deu certo, porque ele não conseguia comer nem o que o porco comia. E aí ele elaborou outro plano, mas um plano assim, que foi elaborado quando ele caiu em si, foi uma tomada de consciência no meio daquela dificuldade. E ele executou esse segundo plano, voltou para o pai, reconheceu diante do pai o que ele tinha feito e queria trabalhar junto com o pai. Só que a gente vê que esse plano também não deu certo, o plano de ser trabalhador ali junto com o pai. A gente vê que ele foi recebido com um banquete, o pai fez uma festa para ele, tá bom? Então agora, segundo personagem, pai. O que vocês me dizem do pai? Primeira coisa que o pai faz aí. Mariana, qual que é a primeira coisa que o pai faz aí? Abre o seu microfone aí e fala para nós. Primeira coisa que o pai faz. Aqui no versículo 20, né? Quando o filho levantou-se e foi para o pai o viu cheio de compaixão, ele olhou com compaixão para o filho, correu para ele, o abraçou e beijou.
Uhum. Só que essa é a primeira ação do pai nessa história? Não. Primeira não. Essa não é a primeira ação. Qual que é a primeira ação do pai nessa história? Ação ou palavra? Tá, ele repartiu a Exato. propriedade com os filhos. Com os filhos. Então, a primeira coisa, obrigada, Mari. A primeira coisa que o pai faz aqui nessa parábola, a primeira ação desse pai é atender à requisição que o filho fez. Então, o filho é o primeiro a agir, ele é o primeiro que fala, pai, me dá aí a minha parte, e o pai reparte. Então, já no versículo 11, você já tem a primeira ação desse pai, ele repartiu os bens entre eles, ele atendeu o pedido desse filho. Depois, depois disso, que a gente vê a respeito do pai, é aquilo que a Mariana falou, é o pai recebendo o filho de volta. Aí já passa aí um determinado tempo, a gente tem um foco maior no filho mais novo, depois que vem de novo na história o pai, ele aparece de novo. E ele aparece compadecido, quando ele vê esse filho chegando, ele fica compadecido, é essa palavra que está na minha versão, ele corre até esse filho, abraça e beija. Então essas são as ações desse pai. Ele acolheu primeiro o pedido do filho, depois ele acolhe esse filho retornando, tá? Ele acolhe e depois esse pai dá ordens. Você vê que ele, a partir do 22, ele começa a dar ordens para os servos dele. Ele fala assim, olha, traga depressa a melhor roupa, vista nele, põe um anel no dedo e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar. Então ele dá ordens de organização dessa festa e depois ele explica por que dessa festa, versículo 24. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então ele dá o motivo do porquê que ele quer celebrar. Por que ele quer comemorar a volta desse filho. E aí depois, o que dá a entender para nós é que a festa é concretizada e depois a gente vê uma outra atitude desse pai. A gente vê que esse pai ele vai até um outro filho, o filho mais velho. Ele vai até ele porque o filho mais velho está com raiva e não quer entrar na festa. Mas depois a gente vai falar dele. E aí o pai, uma nova palavra que é colocada na boca do pai nessa história é: o pai respondeu, que é no versículo 31. Meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se porque seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então o pai dá de novo as razões da festa. Ele tenta convencer esse filho a entrar, o filho retruca, né? Fala, que é o que a gente vai ver, e o pai fala assim, não, meu filho, tudo bem, mas tudo que eu tenho é seu. Você sempre esteve comigo, mas era preciso festejar. Ele vai dar os motivos de novo. Eu acredito que só na reconstrução da história, algumas coisas já começam a passar pela mente de vocês. Alguns olhares novos sobre essa parábola. Alguns detalhes que talvez tenham passado despercebidos. Algumas coisas assim que Deus vai pegando a gente assim e falando, olha, você não tinha percebido isso. Olha, isso quer dizer isso. Eu acho que algumas coisas já vão passando. Mas vamos encerrar a reconstrução agora com o filho mais velho. Quando que é a primeira vez que esse filho mais velho aparece aqui? Aparece no versículo 11 também, concorda comigo? Porque você recebe a informação de que o pai tinha 2 filhos. Depois que vai falando, o filho mais novo, o filho mais velho. Mas ele já aparece na história aqui, no versículo 11. E aqui a gente fala, no versículo 11 também, a gente vê que e o pai repartiu os bens entre eles. Então isso me faz entender que a parte do filho mais velho também foi dada. Vocês concordam? A parte do filho, só que ela foi dada de forma diferente, depois a gente vai ver. Mas aqui fala, o pai repartiu entre eles, então houve essa repartição. Em seguida, a gente não tem notícia mais desse filho mais velho, não tem, porque o foco vai no filho mais novo, depois na reação do pai com relação à volta do filho. A gente só vai entender, a gente só vai saber do filho mais velho de novo no versículo 25. Ora,
o filho mais velho estava no campo, ou seja, ele não estava lá quando o irmão chegou. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, ou seja, a festa já tinha começado. Quando ele chegou, a festa já tinha começado. Então, ele não só viu o irmão voltando, ele não viu esse irmão voltando, como não viu também a festa sendo organizada. Quando ele chegou, essa festa já estava acontecendo. E aí ele vai e pergunta para um empregado, o que está acontecendo? E aí ele ouve da boca do empregado aquela explicação que o pai já tinha dado. O seu irmão voltou, por tê-lo recuperado com saúde, seu pai mandou matar o bezerro gordo. O bezerro gordo. E aí a Bíblia nos diz, a história nos diz que ele ficou indignado. Aqui na minha versão tem indignado. Alguma versão diferente para descrever o sentimento do irmão? Encheu-se de ira. Peraí, um de cada vez. Encheu-se de ira Mari, encheu-se de ira Marco, e Dani também? Encheu-se de ira, ou seja, ele ficou furioso com aquilo ali. Ele ficou furioso. Então, daí a gente percebe algumas coisas, né? Ele teve uma reação diferente da reação do pai. Talvez ele teve uma reação diferente até de uma reação de irmão, né? Não sei, né? Porque irmão é assim. Tem essas coisas aí também, né? Quem tem irmão sabe. E aí a gente vê essa notícia de que ele ficou indignado e ele teve duas ações. Ele não só ficou furioso, como ele se recusou a participar dessa festa. Ele se recusou a entrar em casa. Aqui está escrito, não queria entrar. A ponto do pai sair para poder convencê-lo. E na hora que o pai sai, ele ainda responde. Ele responde, e essa resposta aliada, combinada com o fato da gente saber que ele está virado, eu consigo sentir a ira dele nessa resposta. É como se tivesse também uma ponta de ressentimento, de ciúme, de, sabe? Tipo, poxa vida, pai. Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito. Olha o contraste de novilho gordo, bezerro gordo e cabrito, né? Para quem conhece os bichos aí, sabe da diferença muito grande. Mas o Senhor nunca me deu sequer um cabrito para fazer uma festa com meus amigos. Com meus amigos. Gente, percebam a ênfase das coisas. Tem lição em tudo, em cada palavra. Com meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, eu já estou dando as ênfases aí de propósito. Quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Percebe que na ênfase tem grandes lições. Essa fala desse irmão, carregada de emoção, carregada de fúria, de ressentimento, sabe? Ela tem muitas lições também. Então aí nós descrevemos e reconstruímos a parábola com esses três personagens. Com o irmão mais novo, o pai e o irmão mais velho. E essa parábola leva o nome do irmão mais novo. Fruto da interpretação clássica que a gente dá a ela. A gente dá um foco maior nesse irmão mais novo. Só que Jesus, ele coloca dois irmãos, não é à toa. Jesus, a intenção aqui é fazer um contraste. E é um contraste que eu digo para os irmãos que vai além desse contraste de o que fica e o que sai, o filho bom e obediente e o filho rebelde. É um contraste que vai além desse contraste tão óbvio que tem para nós, tá? Uma coisa que a gente precisa entender aqui, agora recontando ela, interpretando um pouco, mas não termina hoje, viu, meus irmãos? A gente ainda vai render nessa parábola, aí para frente.
tem coisa para a gente destrinchar e ter lição dela aí para frente. Mas essa é só uma primeira interpretação para a gente poder ver o que a gente vai destrinchar aqui para frente. A primeira coisa é essa questão do contraste. O homem tinha 2 filhos. Isso é preciso a gente entender. Porque, olha, essa parábola do filho perdido, lembra das 2 outras parábolas que vêm antes dela? Tinha 2 ovelhas? Não, tinha uma ovelha e as outras 99. As 99 ficaram e aquela ovelha rebelde foi. A parábola da moeda. A moeda é um objeto inanimado, então a moeda não teve vontade, né? A moeda sumiu, né? Deve ter virado sombrinha. E aí, porque eu falo que é assim, gente, coisa pequena que some vira sombrinha. Por exemplo, clips vira sombrinha. Porque clips que... Não, sombrinha vira clips, quer dizer. Sombrinha que vira clips. Porque sombrinha que... clips... sombrinha que você... eu me confundi. Deixa eu tirar essa metáfora da sombrinha, que senão eu vou acabar me confundindo de novo. Mas enfim, a moeda sumiu. E aí, a mulher foi, varreu tudo para poder achar a moeda e ficou feliz quando ela achou. Do mesmo jeito que o cara que procurou a ovelha que sumiu ficou feliz quando encontrou. Aqui, nessa parábola do filho perdido, a gente não vê ninguém procurando esse filho perdido. Ou vê? Na primeira parábola, que é a parábola da ovelha, a gente tem o pastor que larga as 99 e vai buscar aquela que se perdeu. Aqui na parábola da moeda, a gente vê aquela mulher que perdeu uma e ela para tudo, ela para o serviço, ela para tudo que ela está fazendo, ela varre a casa inteira, mas ela varre em busca dessa que se perdeu. Ela vai em busca. Aqui na parábola do filho perdido, ninguém vai atrás desse filho. Nós vamos entender por quê. Essa é a primeira distinção que a gente tem que fazer aqui. Ninguém vai atrás desse filho. Repararam isso? E outra coisa que a gente tem que entender nessa parábola quando os filhos pedem, quando o filho mais novo ele pede a parte dele na herança com o pai vivo, isso tem um sentido muito forte. Pedir a herança com o pai vivo significa uma desvalorização daquele pai, daquela família. Porque era normal, né, que o pai dividisse a herança, e aqui a gente está falando dessa época aqui, depois que ele morresse. Para o pai dar a parte da herança em vida, né, vamos supor, como é que ele ia dividir a terra naquele momento? Então ele teve que arranjar um outro jeito de dividir, tipo assim, vender algumas coisas, calcular o que seria e dar aquele dinheiro, porque tinha coisa que ele não tinha como desfazer dela naquele momento, ele estava vivo ainda. Então o filho vai e pede a herança em vida. Essa é um indicativo muito grande que a gente vai explorar depois. É como se ele quisesse o pai morto. E mesmo porque ele não só pede, mas quando ele sai, ele vai para bem longe. Tipo, eu não quero contato mais. Eu não faço parte dessa família mais. Essa família me serviu enquanto ela, tipo assim, de provisão. Ela me serve da provisão. Eu pego minha parte e vou embora. Porque ele poderia ter ido embora sem pedir a parte dele, na verdade. Já que ele não queria fazer parte dessa família mais. Então você vê que o objetivo ou o interesse dele estava na coisa. Eu quero o que meu pai pode me dar. Eu não quero meu pai. Eu quero o que ele pode me dar. E aí o pai vai e reparte. Uma prática comum nessa época era que o irmão mais velho recebesse o dobro do irmão mais novo. Era a lei, né? Ele tinha que receber porção dobrada. Então vamos supor que o pai dividisse ali em 3 partes, né? Porque afinal de contas ele estava vivo, né?
2/3 ia ficar com esse irmão. E 1/3 foi com o irmão mais novo. Foi a parte que lhe cabia. Então, olha só. O irmão mais velho, porque aqui fala, o pai repartiu, o irmão mais velho recebeu a parte dele, então. E a parte dele incluía a parte do pai que estava vivo. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. O pai dá e deixa esse menino sair. Uma vez, eu estava nesse livro desse pastor, baseado nesse estudo do filho pródigo, ele fala assim, que nessa época, um pedido desse seria tão ofensivo que o pai poderia pôr ele para fora, sem nada. Sabe? Expulsar ele a pontapés de casa e falar assim, aqui, ó, você tá querendo ir embora? Então você vai, mas você vai sem dinheiro. Acho que é até umas coisas assim que a gente pensaria, né? A gente pensaria. Então o pai podia ter expulsado, mas o pai atende. Então pensa que Jesus está mostrando para as pessoas que estão ouvindo aquela parábola um modelo de pai muito diferente do modelo que eles tinham na cabeça. Porque na cabeça deles, Jesus falava assim, e o pai ficou tão afrontado com aquela pergunta, com aquele pedido, que pôs esse filho para fora. Ninguém ia assustar. Era o comum a se fazer. Mas aquele pai faz o que o filho está falando. E esse filho arruma tudo e vai embora. Ele sai da família. O pai poderia expulsá-lo. E ele sai da família. Depois a gente vê também que uma coisa que esse filho faz, depois que ele vai para a penúria, vai para a miséria, vai para a pobreza, é que ele elabora esse plano. E ele, quando cai em si, ele lembra que ele tem família. Ele quer voltar para a família. Mas só que como ele sabe que ele fez uma coisa que não se perdoa assim, né? Que foi uma coisa assim, uma afronta, uma ofensa, um desrespeito e tudo mais, nesse plano de voltar para a família, ele pensa em fazer por merecer. Eu vou fazer parte dessa família com meus próprios recursos, ou seja, ele não fala que ele vai voltar como trabalhador. É como se eu fosse restituir o meu pai ou reparar o meu erro. Entende? Eu vou entrar de volta, eu vou voltar, mas eu vou merecer essa volta. Presta atenção. Eu vou merecer essa volta. Minha volta vai ser merecida. Porque eu vou pedir o perdão, eu vou reconhecer, mas eu não vou entrar de qualquer jeito, eu vou trabalhar. Eu vou restituir, eu vou reparar o meu erro. Conseguem já fazer um pouco de link com a graça de Deus? Com a nossa relação com Deus? Existe o que a gente possa fazer para merecer? Mas é assim que ele quis voltar. Ele quis voltar merecendo, tá? E outra coisa que é interessante observar a respeito do pai é que o pai ficou compadecido e correu para abraçar o filho na hora que ele viu. É um outro estudo da época que esse pastor fez e falou assim, o patriarca não corria. Imagina que naquela época eles não tinham calça não, né, gente? Então tinha que levantar aquele vestido e levantar aqueles vestidos e correr. E a gente vê as mulheres correndo, a gente vê criança correndo, mas não vê esses homens correndo assim, né? E aí ele fala que não era esperado que esse pai corresse. Mesmo porque aí ele faz uma comparação com hoje, né? Imagina se você fosse o pai e você tivesse passado por uma dor dessa, ou uma decepção, ou um desgosto mesmo, né? Que é um desgosto. E aí, na hora que você vê ele chegando, você não sabe ainda se ele tá voltando para pedir mais. Você não sabe se ele tá voltando arrependido. Como é que você já vai se jogando assim? Não é verdade? Você podia falar assim, lá vem ele. Vamos ver. Vamos ver qual que vai ser dessa vez. Não, não é, minha gente? Estou errada? O que vocês acham? Vocês acham que essa seria uma atitude cabível para esse pai? Que ele simplesmente olha... Com certeza. Ô, Karina, só Jesus na causa, Karina. Que ele É olharia muito para aquele... difícil, Karina.
A gente vê isso hoje na prática, Karina. Isso não está longe, sim, como a gente lê, não. Hoje, na prática, a gente vê isso. Eu pude experimentar uma beiradinha disso aí. Graças a Deus, Deus me deu sabedoria para poder lidar com a situação. Mas é uma situação muito complicada mesmo, né? Muito complicada e triste, assim, e nós, como pais, cavamos um buraco para entrar nele. E queremos ficar lá igual aquele salmista lá de 88, né? Que quer ir para o mais profundo do abismo. Só clamando, porque é triste, você luta, você trabalha, tudo que o pai pensa e a mãe pensa é em prol dos filhos. Ele não pensa na velhice dele que ele vai poder curtir e aproveitar, não. Ele pensa em prol dos filhos. Aqueles pais que têm filhos ainda, né? Então, passar por uma situação dessa não é brincadeira. Não é brincadeira, não. Né? Então, na hora que o pai vê ele de longe, não sei, né? Deus é melhor que nós, né? Né, Dani? Melhor. A gente que não é Deus, que o pai olha e fala assim, então vamos ver o que vem aí. Vamos ver o que ele quer. Vamos ver. Mas não, a gente vê uma atitude completamente diferente aqui. Agora, imagina nesses primeiros ouvintes originais ouvindo também, pensando, oi? Como assim, né? Depois disso tudo, o pai já fez demais em dar, já tinha que ter expulsado esse menino tabefe de casa. Não, ainda recebe se jogando no pescoço? Que é isso? Falta de dignidade. Esse pai tinha que ter mais dignidade. Mas enfim, o pai foi, o filho falou com ele. E você vê que o pai não só corre para o filho, como ele não dá ouvidos ao plano do filho. Na hora que o filho, porque é até compreensível, sabe quando a gente quer dar umas lições assim, umas pedagógicas assim no nosso filho, né? Mãe, eu fiz isso assim, então agora eu vou fazer isso. Às vezes a gente deixa ele reparar o erro, porque faz parte da educação, né? Se ele caiu em si e tal, a gente deixa reparar o erro. Mas ele não dá ouvidos ao plano do filho, porque o filho fala aqui o plano, né? Ele fala assim, já não sou digno de ser chamado seu filho. Na hora que ele ia falar, trata-me como um dos seus trabalhadores, o pai já interrompeu aquela história, já falou assim, mas veste a roupa nele, coloca a sandália, coloca o anel. Que coisa, né? Ele não deixa esse filho cumprir o plano. Será que é por quê? Será que esse plano não tem nem como ser cumprido, né? Esse plano de reparar o erro não tem como ser cumprido. E aí o pai não deixa, não quer saber desse plano. E aí a gente vê muitas vezes que essa interpretação nossa, clássica dessa parábola, ela vai até aí. É como se essa parábola tivesse terminado aí. A nossa interpretação é: Deus sempre vai receber de braços abertos aqueles que voltarem, não importa o que eles tenham feito, não importa quão distantes eles tenham ido. Olha, Deus está ali, não sei o que. Não estou falando que está assim, totalmente fora de contexto, não. Mas a nossa história da parábola termina aí, como se tudo tivesse resolvido. Quando Jesus conta uma parábola, você vê que a gente tem 3 elementos que são clássicos. A gente tem o elemento de explicar quem são os personagens, o ambiente, o que estava rolando. A gente tem um problema e depois a gente tem uma solução. Não é assim que as histórias se desenrolam? Ela tem aquele cenário, ela tem um ambiente, ela te mostra os personagens, ela te mostra intenções, ela te mostra a trama, ela te mostra o complicador da trama, que é o problema, e depois ela te mostra um caminho de solução. Como que aquilo foi resolvido? Mesmo que tenha sido difícil, mesmo que tenha demorado muito tempo, mas aquilo ali depois chega a uma solução. As histórias são assim. Não é verdade? Só que essa parábola não tem solução, meus irmãos. Se você for parar para pensar, a parábola da ovelha tem um problema e tem uma solução. É ou não é? A parábola da dracma perdida, da moeda perdida, ela tem um problema e ela tem uma solução. Mas a parábola do filho perdido, ela não termina aqui.
E a gente só interpreta ela até aí. Porque o drama continua. O irmão estava vivo, estava morto e viveu. Vamos celebrar, vamos festejar. Mas do 25 para frente, essa história continua. E continua um outro problema e que Jesus deixa sem solução. Porque nós não sabemos se esse filho mais velho entrou na festa ou não. Então Jesus abre outro problema na parábola. O irmão fica furioso, ele pergunta para os empregados, ele não gosta da resposta, ele não entra. Eu não faço parte dessa família mais. Com ele, não. Se ele vai fazer parte, foi fácil assim para ele, eu não entro, não. Vocês já viram esse discurso? Vocês já ouviram esse discurso? Muitas vezes pessoas dizendo assim: ah, cara mata, rouba, estupra, assassina e não sei o quê, TTT, vai pra cadeia, chega na cadeia, chega um pastor, faz um culto lá, ele aceita Jesus, paga de bonzinho. Então é assim, é fácil assim, aí Deus perdoa. Vocês já viram esse discurso? Vou deixar ele de lado por enquanto. Então, essa história não termina com uma solução. A gente vê que o pai vai atrás desse filho mais velho, o pai vai atrás do filho mais velho e tenta fazer ele entrar. Mas em nenhum momento a parábola te diz se ele entrou ou não. Se deu certo esse convencimento. Ele não entra, Marco, no banquete. Quer dizer, até onde a gente sabe, ele não entra no banquete. Ele não entra na festa. Ele fica de fora dessa festa e o pai tenta fazer ele entrar. E é tão interessante que primeiro foi um filho que não se considerou parte da família mais, saiu. Depois é um filho que estava dentro e agora sai também. Ele sai também. Ele também fala, não faço parte dessa família não. Em um momento ele chama o pai de pai. Ok, chamou de senhor, né? Mas ele não chama o irmão de irmão, não. Como é que ele chama o irmão dele? Esse seu filho aí, ó. Esse seu filho que sumiu com tudo que era do Senhor aí, ó. Agora ele aparece, mas eu estive. E depois o Senhor não deu para mim. Tá percebendo coisas também nesse irmão mais velho? Que ele fica de fora da parábola, mas não pode ficar? Que essa parábola era um todo. A gente não pode encerrar numa parte, porque essa parábola não se resolve. Porque a gente não sabe o que acontece depois. Vocês entenderam que nós temos pano para manga aí para frente, para os próximos estudos? Então, meus irmãos, esse foi só um aquecimento. Um aquecimento. Você vê que esse irmão mais velho, ele também decidiu não fazer parte dessa família mais. Pelo menos até onde a parábola termina. Pode ser, seria muito mais bacana se Jesus tivesse falado assim: e aí, caindo em si, o irmão mais velho pensou, é verdade, meu pai tem razão. Como eu estou sendo egoísta? Meu irmão estava perdido. Meu irmão estava perdido o tempo todo e agora ele está de volta. Deixa eu entrar e celebrar também. Seria legal se Jesus tivesse dito isso, mas não disse. Então a gente vê que essa parábola, ela não tem a resolução do problema em todos os sentidos, né? Então você vê Agora, para a gente encerrar, eu quero que você imagine comigo a seguinte cena. Eu vou te dar uma cena e você vai visualizar ela aí na sua cabeça. Imagina uma mesa bem comprida, tá? Como se fosse uma bancada mesmo, mas é aquelas mesas, é mesa banquete que chama. O Marco me corrige aí se eu estou falando o nome errado. É a mesa que cabe muita gente, aquelas mesas, às vezes, que a gente vê nas fazendas, né? Elas são compridas, né? A mesa de banquete mesmo, mesa banquete. Imagina que nessa mesa tem duas cadeiras, uma em cada ponta. A cadeira dessa ponta é a cadeira do filho mais novo. A cadeira dessa ponta é a cadeira do filho mais velho.
E aí esse filho mais novo, ele pede a parte dele e ele decide sair de cena. Ele sai. Esse aqui continua na história, sentado na mesa. Só que chega um momento que esse que saiu, ele volta. E ele volta e ele é recebido, e sobre esta mesa é colocado um banquete. E ele é recebido de uma maneira que talvez nem ele mesmo pensava, né? Ele não pensava nisso. Ele não pensava que ele fosse ser recebido dessa forma. Tanto que ele tinha um plano para merecer estar nesta mesa. Eu vou fazer por merecer. Deus vai me pôr na... Oh, Deus. O meu pai vai me colocar de volta na mesa, mas porque eu mereço. E eu mereço não só porque eu reconheci, vim pedir perdão, mas eu vou restituir com o meu trabalho. Eu vou fazer por merecer. Aí o pai mostra que não é nada disso, o pai não dá nem ouvidos. Dá nem ouvidos. Aí o pai restitui o lugar dele na mesa. Só que quando o pai restitui o lugar dele na mesa, esse outro aqui sai. Não vou fazer parte dessa mesa. Se ele vai estar nessa mesa, eu não vou estar. Se depois de tudo que ele fez, ele vai estar aí, eu não vou estar. E se depois de tudo que eu fiz, nenhum banquete, o banquete só foi colocado na mesa quando esse daqui voltou, não quero. Eu não vou fazer parte. Diante disso, meus irmãos, que título essa parábola deveria ter? Pensa num novo título para essa parábola. E a gente vai encerrar com um novo título que você der. Pensa nessa visualização, pensa nas coisas que nós lemos. Não tem resposta certa e errada não, tá, gente? Eu só quero coletar os insights de vocês. Que novo título você daria a essa parábola? Vamos supor que você é a pessoa lá que está reorganizando a Bíblia, que estava um bloco só de coisas, um bloco só de narrativa. Aí você vai separando versículo, você vai separando capítulos, você vai pensando, ó, essa narrativa ela termina aqui. Aqui começa a outra. Deixa eu dar um título para todo esse bloco aqui. Deixa eu dar um título só para essa porção aqui. Ah, aqui tá vendo? Jesus conta 3 parábolas diferentes. Tá, então essa aqui vai chamar a ovelha perdida. Essa aqui vai chamar a moeda perdida. Uai, tá na mesma coisa? Então essa aqui vai chamar o filho perdido. Não, mas deixa eu pensar bem. É um menino que esbanjou, né? Ele esbanjou. Quem é pródigo? Ah, pródigo é aquela pessoa que esbanja, que gasta tudo. Então, o filho pródigo. Tô aí pensando como se eu fosse a autora. Você daria um novo título? Você daria, Dani? Tá pensando? Quem já pensou aí que queria dar um novo título? Pode abrir o microfone e falar, Mari. Eu colocaria... Espera só um momento, a Mari primeiro. Oi. Mudando a perspectiva de interpretação, porque eu sempre, como você falou, eu sempre via do lado do filho mais novo, e antes, da primeira vez que eu li a parábola, eu via com certo... Eu concordava meio com a reação de ira do filho mais velho. Eu falava, nossa, mas ele tem razão de ficar irado, ele fazia tudo certinho. Agora, lendo de... Aí eu concordava com a reação dele. Agora, através da leitura que a gente fez, extraindo e tudo que você falou, agora meio que a lição da parábola está me chamando mais atenção para o comportamento do filho mais velho. O título para mim seria O Filho Egoísta. Porque foi muito feio o que ele fez. Entendeu? Entendi. Porque o que errou, ele teve humildade. Ele não teve. Entendi. Eu quero anotar os títulos de vocês. Então, Mariana, ela daria um novo título para essa parábola, que seria O Filho Egoísta. Ótimo. Marco, que título você daria? Eu daria O Filho Perdido Perto do Pai. O filho perdido perto do pai. Entendi seu raciocínio. Tipo assim, ele tá perdido, mas tá perto, né? É porque, para mim, às vezes é o que retrata o que muitas vezes a gente pode estar fazendo até como igreja, né?
A gente pode estar fazendo coisas, a gente pode estar esperando o reconhecimento daquilo que a gente faz. Perto do Pai. A gente está ali reproduzindo a cartilha, mas o nosso coração ele não está ali, ele está no interesse muito mais profundo de ser reconhecido do que reconhecer Deus mesmo, né? Então eu vejo que quem estava perdido, né, na verdade era o que ficou e não o que estava fora, porque ele se arrependeu, né? Então eu acho que o filho perdido aí é aquele que estava perto do pai, ele não estava entendendo o processo. Entendi. Perdido. Ótimo, ótima reflexão. Dani, pensou? Eu ainda não arrumei um título, não, mas eu fiz algumas identificações, só que por uma questão de conforto eu não estou no meu quarto, eu estou na cozinha. Ah, entendi. Então, envolve aqui o reino de Seraf, eu não vou poder me manifestar agora, entendeu? Entendi, tá bom. Mas quando se você pensar no título até o final, você me fala. Falo. Irmã Rosa, pensou? Karina, é muito legal, né, essa parábola. Tem muita coisa, como você disse, é muita informação. Eu não gostei do pai ter recebido o filho daquele jeito também, sabe? Eu achei ele muito imaturo, muito infantil, o pai. Ah, o pai. Não, mas o título não é esse, não. Eu achei não, o pai... você achou o pai imaturo. Imaturo, infantil demais de receber o filho daquele jeito, igual você falou mesmo. Espera aí, por que ele tá voltando? Acabou o dinheiro? Quer de volta? Agora, eu não entendo o que o filho mais velho fez com a herança. Eu não entendi por que ele ficou irado se ele também recebeu, tá certo? Mas o que me chama mais atenção mesmo, eu me coloco mais agora, né, na minha vida, é esse segundo filho também. Aí eu colocaria assim, o filho ingrato devido ao filho que ficou em casa, porque eu não concordo muito com o filho que saiu, não, entendeu? Entendi. Eu não concordo, não. Eu tá quero, certo. no final de tudo, eu vou mudar o meu título, tá? Não, mas com certeza, igual eu falei, não tem certo e errado, não. É só para mas colher hoje é isso. Hoje é isso. O que filho ótimo. ingrato, hoje é essa. O filho ingrato. Mas se referindo ao segundo. Ao que ficou. Ao que ficou, tá. Então... Inclusive, essa parte aqui, ó, eu me identifiquei muito com ela, sabe? Essa última aí eu me identifiquei muito. Porque é o que às vezes a gente pensa, né? Passa na cabeça da gente. É engraçado. E isso, assim, pra gente matura, entendeu o que eu tô falando? Aquela que tá iniciando uma vida com o Senhor, isso já passou pela minha cabeça. Será que todo mundo foi imaturo? O filho querendo sair, o pai recebendo de eu qualquer acho. jeito, o outro não querendo entrar. Tudo. Todo mundo foi... O relacionamento ali, como diz você, é muito baixo. Que ótimo. Ô, gente, mais alguém? Lidiane, Vanessa, Rio, Miriam, alguém mais quer dar um título aí? Pensou em um título? Eu queria dar um primeiro, título. Rio. Perdão. Pode falar, Pode falar. Rio. Eu queria colocar esse título como Quem é o Filho Perdido? Você vai colocar o título em forma de pergunta. Quem é o filho perdido? Ok. Porque, na verdade, um se perdeu porque quis gastar, mas o outro tinha tudo, mas era perdido porque não dava valor àquilo que o pai, a família, né? E o pai, apesar da gente achar esse pai aí irresponsável, a gente tem que lembrar que esse pai aí é Deus, né? Ele está representando a figura de Deus para nós no texto. Se a gente entender o que Jesus está explicando aqui, eu estou entendendo como Deus recebendo seu filho, principalmente quando você trouxe aquela história do cara que matou, foi preso, depois converteu, né? Sim. Então, Karina, para mim, eu acho que o título bom mesmo seria esse. Quem é o filho perdido? O filho perdido. Ok. Irmã Rosa. Uma coisa que me chamou muita atenção, você já falou aí, mas sempre me chamou muita atenção. O filho pediu a herança, o filho mais novo, e o pai deu, você entendeu? O pai não falou nada, o pai não... Ô, meu filho, não faça isso, o pai não aconselhou. Eu sei que é representando Deus, é lógico que Jesus só ia falar a respeito de Deus, mas quantas vezes chegam pessoas para perto da gente, Deus enviando para conversar com a gente, para esclarecer, para nos falar, né?
nós temos muita, na minha opinião, temos muita orientação vinda de Deus para nos ajudar. Agora, esse pai, só com o pedido do filho, o pai já conhecia o filho também, já sabia quem era, porque conviveu com ele há alguns anos. Então, o pai, assim, deliberadamente deu a herança, sabe? Tem alguma coisa que você vai nos explicar para frente aí, eu quero entender. E uma coisa também que a gente tem que prestar atenção é que Jesus contou a parábola a partir daí, né? Então, os para trás mente, como diz a Dani, a gente não sabe. Então, vai que de tanta, sabe? Sabe quando fala assim, ó, então toma aqui, ó. Isso que eu ia... Exatamente. Né? É isso que eu falei, o pai conhecia o filho, né? Já conhecia. Diga, Mar. Isso que é nesse ponto que eu ia chegar, porque a gente só está vendo aqui meio por fora da história, né? Mas a convivência aí é aquele filho que você já tentou de tudo com ele, você já tentou demonstrar todas as coisas, e talvez o entendimento do outro filho é justamente assim, poxa vida, meu pai ainda insiste, como irmão, né? Quantas vezes nós já não pensamos assim, de novo? Será que meu pai não está vendo? De novo, mais uma vez, né? Então, eu acho que o pai ele estava dando essa lição porque ele já sabia que ele precisava, no popular, quebrar a cara, né? Ele conhecia tanto esse filho, eu falei, não, agora a última cartada é ele quebrar a cara e voltar, porque eu sei que quando ele voltar, ele vai voltar com outra, como dizia as mães de antigamente, com o rabinho entre as pernas, né? Então, gente, mais alguma sugestão de título? Dani? Eu quero falar. Ai, Vanessa, diga! Que é bom te ouvir. Olha, título, assim, eu não pensei, mas eu acho que transmite muito a nossa vida como cristão. Assim, eu acho que é uma das passagens assim mais claras para a gente perceber quem é Deus, quem somos nós, o que é o pecado, o que é o perdão, o que é a situação assim toda que a gente pode viver, o colocar-se no lugar do outro. Eu acho que isso transmite muito essas situações, né? E eu acho que também mostra a extrema bondade de Deus. Ótimo. Foi muito bom, Vanessa, você ter colocado esses elementos, que são elementos, eu estou anotando as coisas que vocês estão falando aqui, que aí vai fazer parte dos elementos que a gente vai trazer nas próximas, tá? Bem uma bondade de Deus. Ótimo, obrigada. Dani? Não destravou seu áudio, não. Conseguiu? Enquanto a Dani... Conseguiu, Dani? Consegui. Então Só que agora eu só vejo a Mari. Eu coloquei o título O Filho Competitivo e Ciumento, pensando nesse filho aí mais velho. O filho competitivo e ciumento. Agora, uma coisa interessante, a gente vai falar na semana que vem também. Vocês já viram ou já participaram de algum tipo de entrevista de emprego que a gente faz aqueles testes psicológicos, sabe? Aquelas coisas. E alguma vez já te perguntaram qual sua posição na família em termos de filho? Se você é irmão do meio, irmão caçula, irmão mais velho? Alguém já passou por isso? Disso fazer parte de uma seleção? Em alguma pergunta, em alguma coisa? Porque isso faz diferença também, sabe? A gente vai comentar um pouco sobre isso também. Então, o fato é, meus irmãos, antes da gente orar e encerrar, o fato é que a gente começou de um jeito e terminou de outro. A gente começou falando com foco no mais novo e terminamos com foco no mais velho. Porque eu fiz uma pergunta inicial e uma pergunta final. Eu perguntei para vocês, na sua perspectiva, com o que você conhece da parábola, qual é a moral da história? E aí a moral da história girou em torno do filho mais novo e do pai recebendo. Ou seja, metade da história. Mas a gente viu que a história não é só essa. Quando a gente viu que a história não é só essa,
E olha que o irmão mais velho, ele tem uma participação curta, muito curta, mas ela ficou marcante. Mas também eu dei as ênfases também, né? Agora, no final, na hora que eu perguntei que título você daria à parábola, não estou perguntando nem a moral da história, né? Apesar de ter uns que já foi dando a moral da história. Todo mundo veio em cima do mais velho agora. De menos o Rio, né? O que o Rio falou assim, mas quem é o filho? Quem é o filho perdido, então? Né? Quem, afinal de contas, está perdido? Mas a gente veio com foco agora maior. Tá vendo como é que mudou um pouco da nossa perspectiva? E vai mudar ainda mais daí para frente, tá? Então eu deixo esse gostinho aí dos próximos. Quanto que essa simples parábola tão familiar, tão conhecida, ela é tão desconhecida. Quanto que ela ainda tem para poder nos ensinar. Tá bom, meus queridos? Então fica aí as cenas dos próximos capítulos, que a gente vai estudar mais elementos dessa parábola e extrair dela todo o alimento que ela tem para nós. E isso, meus irmãos, é estudo. Isso é estudar a Bíblia. Isso é não confiar só naquilo que você já leu, só naquilo que está na sua cabeça, só naquilo que você interpretou, só naquilo que você ouviu dizer. É conhecimento de primeira mão. Não tão primeira mão, porque acho que primeira mão ainda seria você pegar o original, grego, ver cada palavra, aquela coisa, né? Existe esses tipos de estudo. Mas é você mesmo, com a versão que você tem da Bíblia, pegar o texto e deixar o texto falar com você. E muitas vezes isso é feito com uma simples reconstrução. Quando você reconstrói a narrativa. Tá? Então fica a dica aí para os irmãos. Vamos orar, meus queridos, que a gente já está encerrando. E lembrando que às 16 horas nós temos o culto. Ok? Às 18 horas, eu falei 16, né? Às 18 horas nós temos o culto. Oremos então. Vou pedir a Mariana para orar, por favor, por nós. Pode, Mari. Sim. Senhor, meu Deus, eu te agradeço por essa oportunidade, Pai, de poder estudar a sua palavra, como tem sido enriquecedor dedicar esse momento para aprender, refletir e poder aplicar isso em nossas vidas e poder cada vez mais extrair coisas, informações diferentes da sua palavra que até então a gente não tinha, Deus. E eu quero agradecer pela vida da Karina, por estar sendo instrumento de Deus nesses momentos, agradecer pela vida de todos da Igreja do Coração e pedir também para que essas mensagens se estendam a outras pessoas, que a gente possa compartilhar isso cada vez mais para abençoar e edificar mais pessoas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, meus queridos. Fiquem com Deus e até a próxima. Amém.